Boa tarde, Conceição. Olá, Diana, boa tarde. Boa tarde. Quem acompanha o seu percurso rapidamente se apercebe que o estilo de eleição é a grande reportagem. Porquê essa preferência? A grande reportagem porque, por um lado, te dá a margem de manobra, dá-te tempo, dá-te espaço para pesquisares, para entrares e estares por dentro da temática que vais tratar acima de tudo, não é? Para já é um privilégio fazer parte da equipa da grande reportagem da TVI e, por outro lado, quer dizer, tu agarrares um tema como a oncologia, por exemplo, e tratares as temáticas relacionadas com os problemas da oncologia em Portugal, tu não podes fazer um trabalho destes num minuto e meio, é impossível, não é? Então a grande reportagem permite realmente dar-te essa meia hora ou esses 40 minutos que tu precisas para desenvolveres da melhor maneira possível a temática. A grande reportagem exige disponibilidade acima de tudo, não é? Eu passo grandes temporadas fora do país, eu ano passado viajei 4, 5 vezes, por exemplo, chego a estar 30 dias fora do país. Há um grande sacrifício, há um grande investimento, quer pessoal, quer profissional, portanto. Mas depois compensa bastante, porque é qualquer coisa que te dá um gozo muito grande e teres o retorno, sentires depois o retorno de quem está do outro lado, é muito bom. Falou da reportagem de cancro, o cancro do intestino, que foi premiada pela segunda vez. Porquê a escolha do cancro? Olha, eu gosto, naturalmente, das temáticas relacionadas com a saúde. Eu acho que herdei isso da minha mãe, talvez por ser o bem maior que nós temos. Depois eu também perdi a minha mãe com cancro, não é? Em uma situação gravíssima de negligência médica. Então tenho esta tendência para as temáticas que têm a ver com a saúde. Gosto mesmo muito, não sei, acho que isto não tem explicação, gosto particularmente. E quando digo gostar, aqui significa ir à essência das coisas, significa pesquisar o máximo que eu conseguir. Eu, quando agarro uma temática relacionada com a saúde ou outra qualquer, na grande reportagem, a minha primeira ideia é documentar-me, acima de tudo. Eu não posso correr risco de entrevistar um Ministro da Saúde, por exemplo, ou outro qualquer, ou um Secretário de Estado, se não estiver devidamente documentada. Então eu leio assim centenas de páginas, eu agarro tudo o que eu puder que esteja relacionado com essa temática, literatura, compro livros do meu bolso relacionados com o tema que vou tratar, eu leio teses de doutoramento, teses de mestrado relacionadas, artigos científicos, inclusivamente, cruzo informação, falo com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que me vão ajudar e que me vão elucidar melhor, não é, sobre a temática e para me sentir realmente segura. A partir daí já é possível fazer realmente tratar de uma temática como o cancro, que não é fácil, neste caso o cancro do intestino, que é o cancro que mais mata em Portugal. Se tu não fizeres esta pesquisa, todo o teu trabalho fica condicionado, não é? Se tu não descobrires, por exemplo, que foi em 1990 que foi elaborado em Portugal pela primeira vez o plano oncológico e que já nessa altura estava previsto rastrear toda a população portuguesa e que nunca aconteceu, 20 anos depois ainda não aconteceu porque é um problema de dinheiros, é sempre a mesma coisa em Portugal, como é que tu podes confrontar um ministro ou um secretário de Estado da Saúde se não estiveres documentada, previamente preparada para isto, não é? Portanto, eu acho que a fase da documentação, quando faz grande reportagem ou outro trabalho qualquer, é muito importante. Tens de estar realmente segura, não é mais ou menos segura, é 100% segura. Tens de sentir bem contigo, porque senão a mulher ficares quieta e não avançares para qualquer entrevista com estas entidades, porque senão, quer dizer, sai-te tiro pela culatra, não é? Então acha que um passo fundamental é estar bem informada, ter essa bagagem de informação, porque senão é tudo em vão. Não tens reportagem se não estiveres devidamente documentado, então tens uma má reportagem. Por isso é que nós dizemos que é muito difícil e dá muito trabalho fazer uma boa reportagem, porque uma boa reportagem também passa por aí, não é? Dar informação às pessoas. A nossa função, enquanto jornalistas, é o quê? É descodificar, não é? Eu tenho de descodificar. E os temas de saúde são muito difíceis. Também gosto deles também por essa razão. São grandes desafios, não é? Tu descodificares da melhor maneira possível. É uma linguagem muito técnica, muito direcionada. Tu tens de descodificar, acima de tudo, para depois passares essa mensagem da melhor maneira possível para quem está lá em casa. Então dá muito trabalho ler centenas e centenas e centenas de páginas. Eu por vezes, já vi colegas reclamarem porque eu leio 15 páginas para fazer um trabalho. Eu pensei, Deus do céu, imagina, eu leio centenas e centenas, além de livros, literatura relacionada, quer dizer, por isso lá está essa disponibilidade, por um lado, em termos de tempo, não é? Há uma entrega muito grande, a tua vida pessoal sai muitas vezes sacrificada, isso acontece imensas vezes, mas é uma opção, e por outro lado, a disponibilidade também para ouvir quem está do outro lado, não é? Tens de ter paciência, eu aprendi a ouvir. Tem que ter estofo emocional também? É, também, quer dizer, eu tenho, se me perguntares, Conceição, tu tens um lado emocional fortíssimo? Sim, tenho, de facto. Mas também tenho uma coisa que se chama discernimento, tenho uma grande capacidade de discernimento e também sou altamente pragmática quando quero. Portanto, acima de tudo, eu tenho de fazer bem o meu trabalho. Tenho de fazer, não é só fazer o trabalho, é fazer bem o meu trabalho. Eu sou contra a história de fazer por fazer a despachar, fazer a correr. O melhor é não fazer, se é para fazer mal, se é para fazer a despachar, não é? Então há que haver, manter uma certa distância
nestes temas que têm uma grande carga emocional, é que a distância não é só na altura de entrevistar quem está do outro lado, passa também muito pela questão da escrita. Há uma fase do trabalho da grande reportagem que é altamente solitário, não é? Tu no terreno estás ao lado do repórter de imagem, mas a partir daí acabou, não é? A partir daí tu vais visionar sozinha todo o material, aquelas 20 horas de filmagens, tu vais selecionar o melhor do melhor, não é? Se tu tens 15 ou 20 horas de filmagens e tens de pôr no ar apenas meia hora, imagina a responsabilidade que é veres e ouvires as entrevistas e ver as imagens de 20 horas e depois selecionares apenas 30 minutos que vais pôr no ar, é uma grande responsabilidade, além do trabalho que dá. Eu odeio visionar, é a pior parte do trabalho, mas também é a parte em que tudo se decide, não é? Estás a visionar e estás a decidir a reportagem. Exatamente, portanto, estruturar, eu vou abrir a reportagem com o quê? Quero o melhor para abrir esta reportagem, e se ficou mal nós voltamos ao terreno, voltamos a filmar. Eu sou muito a favor de fazer as coisas bem feitas. É perfeccionista então? Eu quero fazer um trabalho razoável. Se eu posso fazer muito bem, porque é que eu vou fazer mais ou menos? Não gosto de meio termo, sou de extremos, 8 ou 80, essa deslumbrando, não dá comigo, quer dizer, meio termo, acho que não. Acho que em tudo na vida, mesmo na minha vida pessoal também, sou muito assim. Gosto das coisas bem feitas e luto por isso. É difícil despir o seu lado emotivo. Sempre que eu agarro estas temáticas mais difíceis, né, mais problemáticas, do ponto de vista emocional, são coisas que me tiram o sono, sem dúvida. A mutilação genital feminina foi das coisas mais violentas que eu vi nestes 18 anos de jornalismo. Quase 20 anos de profissão, foi realmente a coisa mais violenta que eu vi. Estamos a falar da parte mais sensível do teu corpo, não é? É tão simplesmente a parte mais sensível do teu corpo que te é arrancada da forma mais bizarra e cortada com qualquer objeto cortante, não é? E não dá para imaginar. E é uma daquelas coisas que tu achas que está tão longe, já não existe, já não se faz mentira, continua a acontecer. 140 milhões de mulheres são vítimas da mutilação genital feminina. Dizem que é cultura. Eu pergunto, o que é cultura? Aqui vale a pena levantar a questão. O que é cultura, não é? A cultura não pode servir de desculpa para tudo. É cultural. É tradição, é desculpa. É tradição. Exato, é tradição. Mas o que é cultura? A cultura é uma discussão, não é? E a cultura não pode ser estanca, é preciso desbater as fronteiras da cultura e ir mais além. E quando está em causa o valor da vida humana, a cultura deixa de fazer sentido. Aliás, basta ver o que diz um documento das Nações Unidas, diz exatamente isso. A tradição não pode entrar em conflito com os direitos humanos. E aqui está em causa, não é? São violados claramente todos os direitos da mulher, de uma forma bárbara. E não tem em conta isso. Exato, portanto, sim, são coisas que me tiram sono. E eu acho que atraio estas matérias, quer dizer, eu atraio tudo isto, são temas normalmente que eu agarro de uma grande sensibilidade, que exigem muito do meu ponto de vista emocional, de controlar as emoções, de gerir tudo isto. Eu não consigo, sinceramente, ser indiferente ao sofrimento humano. É impossível. E quem diz que o é porque não faz este tipo de trabalho, ou que fez uma vez na vida, não é? Portanto, é muito difícil ser indiferente ao sofrimento humano, é difícil ver miúdos a morrer à tua frente, quando sabes que em Portugal existem anoréticas, né, que deixam de comer para ficarem com 40 quilos e tu tens miúdos que não têm um pãozinho, que não fazem uma refeição por dia sequer. Quer dizer, tudo isso é muito difícil, mas tens de ter algum estofo realmente para gerir tudo isso e seguir em frente e não condicionares o teu trabalho também. Depois sofrer em casa, chorar em casa. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, tu perguntavas-me se alguma vez não consegui fazer uma reportagem. Nestes 18 anos de trabalho aconteceu uma única vez. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, como te disse, com um cancro, numa situação gravíssima de negligência médica pura, e desapareci durante 2 meses, estive fora da TV durante 2 meses para tentar fazer o meu luto, que eu acho que eu não fiz ainda, 10 anos depois. É muito difícil, é qualquer coisa que te acompanha para o resto da vida. Principalmente tendo em conta as circunstâncias em que as coisas aconteceram. E quando cheguei, portanto, tive de fazer uma reportagem exatamente sobre o cancro. Com uma criança, ainda possível, uma menina que eu conheci no IPO, eu estava internada no 7º piso da pediatria do IPO de Lisboa, eu lembrava-me bem da criança. E fui a Grândola no Alentejo, né? Fui ao Alentejo fazer este trabalho. Quando lá cheguei, eu não sabia que ia fazer uma reportagem sobre a criança que eu conhecia. Quando lá cheguei, a casa estava assim povoada de retratos da menina. Eu comecei a olhar e a pensar, mas esta é a criança que eu conheci no IPO? Depois vi os pais, lembrei-me, foi uma coisa horrível. Fui para a casa de banho, pedi ir à casa de banho, tive uma crise de choro tremenda. Depois voltei, fiz uma pequena entrevista, voltei a interromper a entrevista, fui à casa de banho chorar, porque tinha para chorar novamente. Foi horrível. Lembro que o repórter de imagem ficou um bocado espantado. Ele disse, Conceição, não fazemos imagens. Ela disse, não precisa de imagem, vamos embora. Vamos embora. Esta reportagem, eu apaguei da memória o que aconteceu depois disto. Eu não sei que desculpa é que deu o editor. Eu só sei que a reportagem nunca passou, nunca entrou. E de facto foi a primeira vez em que eu não consegui mesmo. Foi muito violento também, portanto. Foi a única vez. Esta reportagem não passou, não foi para o ar nunca. Foi horrível, mas... Foi talvez dos momentos mais marcantes, não? Foi. Na sua vida? Foi terrível.
De todas as reportagens que fez, porque são várias e todas elas voltadas para causas humanas, qual foi a que mais me marcou e a que deu mais gozo? São tantas, quer dizer, mais recentemente a reportagem sobre a mutilação genital feminina, porque foi uma descoberta, acima de tudo. Aliás, acho que todas as reportagens que eu faço são sempre grandes descobertas, são sempre grandes desafios, né, pela dificuldade que está implícita. A mutilação genital feminina, assim, foi mais recentemente a que mais me marcou. E todas as temáticas relacionadas com a oncologia também. É inevitável, por razões óbvias também, não é? Essa reportagem do cancro do intestino foi premiada pela segunda vez. Estava à espera dessa valorização? Não, quer dizer, nós nunca estamos à espera do prémio. Eu nunca sei como é que as pessoas lá em casa vão reagir quando virem o meu trabalho. Ou seja, eu nunca sei, em termos de opinião pública, que aceitação é que o meu trabalho terá. Mas né? faz uma espécie de previsão, de certeza. É muito difícil, tu não consegues agradar toda a gente, né? Nós não conseguimos agradar a gregos e a troianos, como se diz. Eu posso, na minha consciência, e isso acontece, claro, né? Olhar para o trabalho e pensar, sim, tenho aqui uma boa reportagem, tudo bem que eu escrevi este texto de 40 minutos numa única noite, com 40 graus de febre, acontece-me imensas vezes, tá? Eu trabalho muito no limite, e de repente tu sentires que aquele grupo de intelectuais, os elementos daquele júri, resolveram votar na tua reportagem e telefonam-te. Eu não consigo ser hipócrita e dizer que é indiferente. Não é indiferente. É uma alegria muito grande, mas muito grande, o reconhecimento do teu trabalho, porque realmente dá muito trabalho fazer uma reportagem coerente e sentires que ela é distinguida, que ela é premiada, é uma sensação única, sem dúvida. E depois, não é só isso, quer dizer, além da satisfação pessoal que representa o prémio, é a oportunidade de se voltar a falar no assunto, não é? Na altura eu fiz a reportagem sobre o cancro do intestino, que é o cancro que mais mata em Portugal, é um cancro que mata 9 a 10 portugueses todos os dias e não se fala nisto porquê? Pela primeira vez em Portugal nós dedicamos 40 minutos ao cancro do intestino, o que mais mata em horário nobre, em pleno horário nobre, portanto isto representa muito para mim. Vem o primeiro prémio, a seguir vem o segundo prémio, eu até chorei quando me ligaram, eu sou uma maricas, uma coisa horrível, quer dizer, ligaram-me da Liga Portuguesa contra o cancro e eu desatei a chorar, não é possível, tal, porque, quer dizer, faz-me pensar em tudo, faz-me pensar naquelas pessoas que eu segui, faz-me pensar em como foi todo o processo de concretização da reportagem, faz-me pensar na minha mãe, no que eu própria vivi também, enfim. Então, mas acho que chorar não faz mal a ninguém, não é? Faz parte. Também me rio muito. Mas, sim, sou uma pessoa bem disposta normalmente, gosto muito de rir. Mas também tenho um outro lado que é muito emotivo. Com essas reportagens que nós percebemos que é um jornalismo de causas, completamente, acredita que consegue agitar mentalidades mesmo daqueles que são mais alheios, mais indiferentes? Eu não sou assim tão ambiciosa, não é? Eu tenho que fazer o meu trabalho. Se conseguirmos agitar essas mentalidades, se conseguirmos mexer com a consciência pública, se conseguirmos mudar qualquer coisa, por mínima que ela seja, então eu fico muito feliz. Não é? Eu lembro-me quando fiz a reportagem sobre os polícias que foram assassinados na Cova da Moura, nunca mais eram pagas as indemnizações às viúvas destes homens que morreram em missão de serviço, e fiz vários trabalhos nesse sentido, uma grande reportagem também, e 15 dias depois foi aprovado em Conselho de Ministros que realmente devia ser paga aquela indemnização às viúvas dos polícias que morreram em serviço. Foi uma grande satisfação. Que apelo é que faz aos jovens que estão, como eu, na minha situação, a dar o seu primeiro passo no mundo do jornalismo, que é tão competitivo? Acho que eu não sou muito de dar conselhos, nem deixar mensagens, quer dizer, acho que cada um faz o seu caminho, até porque não há receitas, não é? Mas também percebe que é um exemplo a seguir, uma referência da maioria dos jovens. Não tenho essa noção, sinceramente, não tenho essa noção. Vocês acham que eu tenho 20 anos, eu tenho quase 40 anos? Pois, isso também por acaso era... É engraçado. E não aparece a sua idade. Na internet, por acaso, é uma coisa curiosa. Não? Não. Ainda bem. É muito difícil encontrar, eu deve ter pai, uns 28 ou 30 anos. Toda a gente acha isso, Mas eu não. tenho quase 40 anos, mas eu percebo o que tu dizes. Eu acho que acima de tudo temos de lutar por aquilo que queremos. Temos de nos encontrar e percebam o que querem realmente da vida. Eu trabalho em televisão hoje, mas eu nunca pensei em trabalhar em televisão na vida. Eu vivi sem televisão até aos 12 anos, eu cresci em África e tínhamos outros valores, outras coisas. Não é? A televisão nunca foi prioridade na minha vida. Então, eu passei pela imprensa, comecei na imprensa, fiz rádio, estive na Rádio Clube Português e quando fiquei desempregada é que resolvi tentar a televisão e vim parar realmente à TVI.
e sejam humildes. Acho que a humildade é muito importante, porque a humildade permite aprender com quem já tem mais experiência, com quem já anda nisto há mais tempo, não é? Portanto, a humildade acho que é muito importante. A capacidade de trabalho também. E depois a questão da disponibilidade. Esta é uma profissão que não é das 9 às 5. Se tu, enquanto jornalista, tiveres o espírito, são 4 da tarde, tenho que ir embora, já entrei às 8, esquece. Eu faço 15, 16 horas por dia de trabalho. Portanto, eu não sou funcionário público, eu trabalho numa televisão comercial, é preciso ter noção de tudo isso. E não venho para esta profissão com aquela coisa de vou ser isto, não vamos ter nada, não é? Teremos sempre aquilo que nós somos, a nossa essência está lá e ninguém vive com uma máscara para o resto da vida. E se vestirmos essa máscara, ela vai cair mais tarde ou mais cedo. Acho que devemos ser exatamente como nós somos, tal e qual. Acho que a reportagem também traduz muito daquilo que cada profissional é, na verdade. Os nossos trabalhos têm muito de nós, dizem muito de nós, autores. Né? Portanto, acho que acima de tudo devem lutar pelo que querem, devem ir em frente, devem ser humildes, devem aprender, ter vontade de aprender, devem se entregar com paixão a esta profissão. Não há outra forma de fazer isto. E depois é agarrar as oportunidades todas que surgirem. Eu tive a oportunidade, por exemplo, inicialmente de trabalhar sem ganhar um cêntimo e outros colegas meus desistiram, toda a gente desistiu, nem pensar. Mas eu queria tanto isto a certa altura que eu disse, não, eu vou-me sujeitar, eu não vou ganhar um cêntimo. Durante meses não ganhava um cêntimo, claro que não fazia diferença, obviamente, mas são os tais sacrifícios que é preciso fazer. Portanto, sujeitem-se a alguns sacrifícios de vez em quando, a partir do momento em que percebem que é realmente isto que querem fazer da vossa vida. Porque o jornalismo é um mundo, o jornalismo cria estilos de vida, o jornalismo é, como diz o Adelino Gomes, o antigo jornalista de público que eu amo, é a melhor profissão do mundo, sem dúvida. Vê-se nos seus olhos que ama o que faz. Eu amo realmente o meu trabalho, amo muito mesmo aquilo que faço e é um privilégio muito grande. Acho que teres a possibilidade de fazer aquilo que tu gostas e dar-te gozo, não é? O trabalho que tu fazes, até poderes mudar algumas mentalidades, dar os tais alertas de consciência e acima de tudo o privilégio que é, sabes, tu veres e ouvires em primeira mão, descodificares e passares a mensagem. Acho que é um privilégio assim, imenso. É realmente a minha profissão do mundo, como diz o Adelino Gomes. Obrigada, Conceição. Obrigada eu e boa sorte, Diana. Obrigada.